E aí, gurizada, bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de materiais da rotina diária, mais direcionado a uma ponderação minuciosa. Você sabia que existem vários tipos de balança de uso de laboratório clínico? Não? Então assistam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações, comentem, isso é muito importante. E sem mais delongas, vamos começar, porque esse vídeo está aqui para nos guiar. Uma balança, tanto de precisão quanto analítica, ela é utilizada para medir pequenas cargas, com precisão, detectando as mínimas variações de peso. Por isso é útil em farmácias de manipulação, indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias e laboratórios de análises clínicas. Balança analítica e balança de precisão. Alguns acham que é a mesma coisa, mas a diferença entre a balança analítica e a balança de precisão está relacionada nas suas casas decimais. A balança analítica é mais precisa, que possui uma capacidade de leitura mais alta, medindo mais próximo de 0,0001 grama, enquanto que a balança de precisão, por outro lado, normalmente mede em torno de 0,1 a 0,001 grama, mas tem uma capacidade mais alta, pode medir capacidade de centenas de gramas até quilogramas, coisa que a balança analítica muitas vezes não consegue. Vantagens, né? A balança analítica, ela é um equipamento utilizado para medir um produto ou componentes de uma fórmula com precisão, pois ela possibilita detectar mínimas variações de peso. Isso proporciona uma série de vantagens para quem utiliza. Dentre as vantagens, a gente pode destacar altos níveis de precisão. A balança analítica, ela apresenta um sensor de peso que funciona sobre o princípio da compensação da força eletromagnética. Sendo assim, mostra o resultado da pesagem de forma rápida e garante os altos níveis de precisão e repetitividade. Além disso, o sistema de ajuste interno de uma balança analítica se adequa automaticamente caso haja uma variação de temperatura. A alta resolução. A resolução de uma balança analítica equivale ao menor valor que ela consegue identificar. Quanto maior a sua resolução, mais sensível é o equipamento. Podemos encontrar balanças semi-microanalíticas com 5 casas após a vírgula, ideais para empresas que necessitem de grande precisão para pequenas cargas. A resistência. As balanças analíticas, na sua maioria, apresentam grande resistência, o que pode ser instalada na maioria dos ambientes, pois conta com filtros de estabilidade que permite atenuar os efeitos indesejáveis como trepidações e correntes de ar, mantendo a estabilidade da indicação. Também os sensores térmicos. As balanças analíticas também possuem sensores térmicos que monitoram a temperatura ambiente com precisão e permitem ajustar as balanças de forma de que a variação seja compensada para que ela funcione sem erros. A necessidade de uso nos laboratórios de análises clínicas. Os laboratórios de análises clínicas, eles usam as balanças analíticas para garantir precisão e exatidão na pesagem de substâncias reagentes. São fundamentais para a preparação de soluções padrões. A precisão na pesagem é crucial para obter resultados consistentes e confiáveis nos testes laboratoriais. As condições da sala. Bom, todos os setores têm a possibilidade de usar, em algum momento, um tipo de balança. Devido a isso, muitos laboratórios de análises clínicas mantêm as balanças em uma sala específica de pesagem, já que é um equipamento de uso comum. Na maioria das vezes, essa sala possui apenas uma bancada onde a balança repousa. Essa bancada deve ser muito bem nivelada. Na sala, normalmente, não deve haver um fluxo de ar. A porta é normalmente mantida fechada durante a pesagem e uma forma de indicador externo deve ser disponibilizado
dizendo que a sala está ocupada. Também deve-se ter um mínimo de janelas, para evitar a luz direta do sol entrando. Além disso, o nível de umidade também deve ser baixo, em torno de 60%, e a iluminação deve ser muito bem adequada. Como a sala é de uso comum, cada setor pode ter suas prateleiras com seus reagentes, que normalmente vão ser utilizados nas pesagens para a preparação das suas soluções de trabalho. Bom, tipos de pesagem com a balança analítica. Dentro do universo dos laboratórios, são 3 tipos de pesagem com balança analítica, utilizados no dia a dia. A pesagem direta, a por adição e por diferença. Veja as sequências e particularidades de cada um. Pesagem direta. É um tipo de pesagem que visa determinar a massa de um objeto compacto. Trata-se da pesagem mais comum que existe. A pesagem por adição visa determinar a massa das substâncias através do processo de adição a um outro recipiente. Esse, por sua vez, deve se encontrar vazio e ter sido pesado previamente. Primeiro, devemos fechar as portas da balança e logo em seguida zerá-la. Na sequência, para manusear qualquer material que vai ser medido, usaremos dedos de borracha para evitar transferir gordura da pele ou usaremos as luvas de procedimento. Abrimos a porta da balança e colocamos o frasco que irá conter nosso material a ser pesado. Fechamos a porta e anotamos o peso do frasco vazio. Em seguida, retiramos esse frasco e levamos para a dispensação do material desejado, usando outra balança de apoio, para evitar que compostos químicos caiam no prato da na balança analítica. Logo depois, retornamos o frasco para a balança analítica e anotamos o valor medido, e fazemos a subtração para obter o peso do elemento adicionado. E a pesagem por diferença, que visa pesar as substâncias que se alteram quando entram em contato com o ar e pode, com isso, apresentar variação em suas massas, e nesse caso, a substância é armazenada em um recipiente chamado pesa-filtro, com tampa, então a quantidade desejada de uma substância é removida do recipiente para que sua massa seja estabelecida. Para tal, é preciso pesar novamente o conjunto. Na pesagem por diferença, zeramos a balança e utilizaremos protetores de borracha nos dedos ou luvas de procedimento para evitar transferir a gordura na hora da pesagem. Abrimos a porta da balança e colocamos o frasco de pesagem com o composto desejado. Fechamos a porta da balança e anotamos o peso total do frasco com o seu conteúdo. Em uma balança de apoio, iremos transferir a quantidade desejada do nosso reagente a ser pesado para um frasco de Becker. Em seguida, retornamos com o frasco de pesagem para a balança analítica e determinamos o seu novo peso. A diferença obtida nas pesagens é a quantidade de reagente que foi transferida para o frasco de Becker. Os cuidados importantes ao instalar uma balança. Não instalar a balança em um ambiente que tenha corrente de ar ou grandes variações térmicas e vibrações. Nivelar a balança através de seus pés ajustáveis na parte frontal da mesa. E aguardar alguns minutos depois de ligar ou para que ela possa estabilizar. Deve-se evitar que objetos caiam sobre o prato de pesagem, porque isso pode danificar o mecanismo de pesagem.
E a gente também tem os procedimentos de limpeza. A balança normalmente deve ficar desligada. Se for limpar o prato, se retira o prato com ela desligada de forma cuidadosa, limpa toda a sujidade com o auxílio de um pincel e não passa álcool ou outro solvente nas peças nem no visor da balança. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.